As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Eles padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados estamos, por graça de Deus, aqui na comunidade orante, ao redor da amada Mãe Maria. Congregar-nos ao seu redor é para nós esta oportunidade bonita de escutarmos juntos e meditarmos a palavra santa de Deus. Uma meditação que não pode faltar a nenhum de nós no nosso caminho. A palavra de Deus é Deus amorosamente a nós se dirigindo. E quando nós escutamos a palavra de Deus e a acolhemos na fé e no amor, nossos corações, por graça, são modulados em sintonia com o coração de nosso Deus. Quando nós perdemos a sintonia com o coração de Deus, nós nos enfraquecemos. Por isso mesmo precisamos, orando, crescer nessa sintonia, porque é daí que vem a nossa força, porque Deus é a fonte da nossa força. Ele é o nosso sustento, é a rocha firme, como cantamos no Salmo, sobre a qual nós nos assentamos. Vamos escutar a palavra santa de Deus, que ela venha nos interpelar para que nós possamos compreender melhor a vontade de nosso Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amado irmão, amada irmã, entrará no reino dos céus não qualquer um, não simplesmente por qualquer coisa, mas pela prática da vontade do Pai que está nos céus. Este é um ensinamento precioso e importante. O reino é a nossa vida desabrochada para sempre no amor. É o reino que Ele, Cristo, nos traz. E participar deste reino, de uma vida desabrochada, passando pelo estreitamento e pelo desafio da morte, só é possível na medida em que nós fazemos o nosso caminho buscando a vontade de Deus. Não basta simplesmente, diz o Senhor, dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres. Não basta. É preciso construir uma experiência mais profunda. O Papa Francisco nos fala muito de mundanismo espiritual. Estas perguntas que Jesus acaba de fazer
aos seus interlocutores e que ouvimos é exatamente para dizer: nós podemos correr o risco de mundanismo espiritual, inclusive correr o risco de fazer muitas coisas, mas para nos promover, para nos glorificar. Podemos correr o risco, sim, de ocupar lugares e lugares importantes, exatamente em função de satisfazer uma autoimagem, um egoísmo, um jeito de a gente ser e de se satisfazer estando em lugar que se sobrepõe aos outros. Não basta fazer milagres, não basta simplesmente ter feito isso ou aquilo e muito menos ter esse ou aquele título e em tão pouco só ocupar este ou aquele lugar. O Senhor então ensina a prudência de construir a casa sobre a rocha, porque quem constrói a casa sobre a rocha tem juízo. Homem sem juízo é quem constrói a sua casa sobre a areia. A rocha é Ele, Cristo. E construir a sua própria casa sobre Ele, que é a rocha, significa assumir a Ele como modelo da própria vida, como jeito de ser, de tratar e de conduzir a própria vida. São Gregório de Nissa, eu complemento essa reflexão lembrando da sua reflexão quando diz: o Senhor vem erguer e sustentar a nossa esperança vacilante, assim como fez com Pedro, que estava a ponto de afundar, firmando na água, tornada resistente ao caminhar, para que ele não se afogasse. Ele é a rocha. É sobre ele que nós temos que construir a nossa casa. Esta indicação que o Senhor faz é para exatamente compreender que é Ele o centro da nossa vida. Porque se a mão dele se estender para nós, que vacilamos no abismo de nossas dificuldades, colocando-nos em direções inadequadas, poderemos perder o medo e seguros estaremos abraçados com Ele, que nos conduz como que pela mão, dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele é a rocha, Cristo. É sobre Ele que temos que edificar a nossa casa. A nossa casa é a vida nossa, tornada dom. E só se faz este grande milagre, esta grande conquista, na medida em que Ele é quem nos sustenta. Vamos meditar e pedir a graça de Deus de clarear a nossa mente, a nossa inteligência, para que possamos fazer, na força da graça de Deus, esta experiência bonita de estarmos assentados sobre a rocha, que é Cristo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina.
A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.